Brasil tem hoje muitos pastores, bispos, apóstolos, pessoas importantes, pessoas famosas, pessoas poderosas, mas eu penso comigo que o Brasil tem hoje poucas pessoas cheias da presença de Deus na liderança da igreja. Pessoas que priorizam a presença de Deus. Pessoas que priorizam ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Pessoas que transmitam a palavra e a presença de Deus. Não julgamentos, condenações, posições pessoais, partidárias. Não. Priorizam a presença de Deus. Ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. É por isso que em toda a minha vida como cristão, toda a minha vida ministerial, eu nunca percebi tantas pessoas afastadas da igreja, afastadas de Deus, decepcionadas com Deus, revoltadas com Deus. É por causa dessas pessoas. E é com você que eu quero falar hoje, porque a Bíblia traz uma mensagem para você. A despeito de você ter a Bíblia hoje como um livro direcional, um livro de parábolas, a Bíblia traz uma mensagem para você, porque Deus se importa com o que você está passando hoje. A Bíblia conta a história de um homem muito rico, muito importante, muito poderoso, que tinha um relacionamento com Deus. Ele não buscava Deus porque queria algo em troca, ele já era rico. Ele buscava Deus porque queria intimidade com Deus, porque amava Deus. E ele era amigo de Deus. Ele se relacionava com Deus e Deus se relacionava com ele. Caminhavam juntos. Mas esse homem não tinha filhos. E naquela época não ter filhos era sinal de vergonha, era sinal de escárnio, de vexame, motivo de escárnio. E ele queria ter filhos. E Deus prometeu um filho para ele. E ele esperou 25 anos até que esse filho nascesse. Quando esse filho nasceu, depois de um certo tempo, um dia Deus faz um pedido para ele. Ele pede para que ele mate o seu filho. Ofereça o seu filho em sacrifício. Ofereça o seu filho em holocausto. Já parou para pensar a decepção desse homem? Já parou para pensar que a angústia desse homem, a revolta desse homem, com toda a razão? Ele caminhava com Deus, ele fazia tudo certo, ele era amigo de Deus, durante tanto tempo ele teve intimidade com Deus, esperou 25 anos, uma promessa de Deus pacientemente. E depois que ele tem esse filho, Deus pede para ele matar o seu filho. Já imaginou a dor, a angústia? Talvez seja isso que você esteja passando em uma certa fase da sua vida, revolta, angústia, dor. Afinal, durante um tempo você esteve com Deus, durante um tempo você caminhou com Deus, você buscou a Deus, você se relacionou com Deus. E como se Deus tivesse permitido ou feito algo diretamente contra você, você está se sentindo assim, exatamente como esse personagem da Bíblia. Angustiado, dolorido. Mas um dia, esse homem se levanta de madrugada, não tinha nada premeditado. Ele levanta de madrugada, é aí que ele vai preparar a sua montaria, é aí que ele vai cortar a lenha, é aí que ele vai buscar as suas ferramentas, é aí que ele vai se preparar para sair e sai para matar o filho dele. De madrugada, de repente, o que aconteceu? O que deve ter acontecido? O que deve ter acontecido é que, com certeza, esse homem, ele passou dias, talvez semanas, talvez meses, talvez anos, talvez sim. Porque quando ele efetivamente leva o seu filho para ser sacrificado, o texto bíblico diz que ele pegou toda a lenha, que era algo muito pesado, e colocou sobre os ombros do rapaz. Já não era um garoto, já não era um menino, era um moço, era um homem, o filho dele já. Talvez tenha se passado anos, ele indignado com Deus. Mas sabe de uma coisa? Em nenhum momento ele deixou de buscar a Deus e abrir o seu coração diante de Deus. Deus, por quê? Deus, eu estou angustiado, eu estou decepcionado. Isso é rasgar o coração. Isso é buscar a Deus
para que efetivamente Deus tenha uma resposta para ele diante daquela decepção que ele não via sentido. Se você não vê sentido na situação que você está passando, não vê merecimento, porque afinal de contas você foi alguém que esteve tão junto da presença de Deus, faça como esse personagem da Bíblia. Rasgue seu coração diante de Deus, não abandone Deus. Sabe, Deus durante muito tempo não deu resposta nenhuma para esse homem, ele disse, mate seu filho. E esse homem se levantava com certeza pelas madrugadas, talvez nem dormia, por isso que nesse dia ele levantou de madrugada, porque nem dormido tinha. Quantas noites em claros, Deus, isso não pode estar acontecendo comigo, por quê? Sabe, faça isso. A despeito da visão que você tem hoje da igreja, dos pastores, dos bispos, apóstolos, de quem quer que seja que tenha cruzado o seu caminho, rasgue o seu coração diante de Deus. Diga, Deus, eu estou decepcionado, eu estou machucado, eu estou ferido. Busque a Deus, faça como esse homem, porque um dia Deus falou com ele. Há um texto bíblico que diz que um profeta amedrontado, fugindo, escondeu-se numa caverna e Deus disse para ele, sai da caverna e se coloque diante da minha presença. Quando ele ia saindo da caverna, houve um grande vendaval, os penhascos caíam, mas Deus não estava no vendaval. Houve um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve fogo intenso, mas Deus não estava no fogo. E houve uma brisa suave, e Deus estava na brisa suave. Mas ele esperou o vento, o terremoto, o fogo, ele esperou a presença de Deus. É assim que Deus faz. Talvez você esteja angustiado no meio de uma tempestade, no meio do fogo, no meio do terremoto, mas é na brisa que Deus vai falar com você. E aquele homem, aquele personagem entendeu que o que Deus estava dizendo era algo como que, puxa, durante tanto tempo ele teve relacionamento, intimidade com aquele homem. Mas quando aquele homem teve um filho que esperou a vida inteira e que depois ainda esperou 25 anos depois que Deus havia dito que ele teria um filho, aquele homem já não era mais o mesmo amigo de Deus, porque agora ele se relacionava mais com o filho. Aquele homem já não tinha mais tanta intimidade com Deus, porque agora ele tinha intimidade com o filho. Era o filho único dele, que ele sonhou e desejou tanto. Ele, enfim, não era mais o mesmo com Deus. E um dia ele entendeu que Deus estava apenas dizendo para ele, meu filho, olhe para mim. Meu filho, volte para mim. Meu filho, eu desejo me relacionar com você. Volte para mim. E quando ele entendeu isso, ele não esperou o sol nascer. Ele se levantou, buscou seus empregados, pegou a lenha, pegou o rapaz, falou, vamos. O rapaz pergunta, eis aqui a lenha, o cutelo, mas o cordeiro onde está? E ele responde com uma palavra que significa, Deus já realizou, Deus já determinou, Deus já fez. E de fato, Deus não deixa que ele mate o seu filho. Ele diz, de fato, vejo agora que tu me amas. Sabe, meu amado, meu amigo, busque a Deus. Deus entende a sua revolta, a sua decepção. Deus entende. Clame a Ele. Diga, Deus, o que está acontecendo? Olha para o meu coração. Rasgue o seu coração. Faça como esse homem fez. Não deixe. Talvez Deus vai dizer para você, então, a única coisa que eu quero é que você volte para mim. Olhe para mim, não olhe para ele, para aquele caminho, para aquilo lá. Você passou por lá, mas olhe para mim, olhe para mim. Eu quero me relacionar com você, eu quero intimidade com você. É isso que Deus estava dizendo para aquele homem. É isso que Deus talvez esteja dizendo para você. Busque a Deus, rasgue seu coração. Ao contrário da história desse homem, o próprio Deus não impediu que o seu filho único fosse morto, sacrificado, todo o seu sangue derramado, vertido, para que você tivesse essa liberdade de chegar a Ele e dizer,
Deus, meu coração está contrito, decepcionado, angustiado, revoltado. Mas Deus, eu quero te ouvir. Por quê? E Deus vai falar com você na brisa, depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, na brisa. Deus vai falar com você. Esse momento terrível que você está passando, de deserto, de solidão, abandonado, se sentindo abandonado até por Deus, não. É um momento que Deus está te esperando. Ele está te dizendo, fale comigo. Volte-se para mim. Busque a Deus. Você hoje tem essa liberdade, porque o Filho dele, do Senhor, não foi impedido de ser morto para você ter essa liberdade. Busque a Deus. Tenha paz. Fique em paz. Tô precisando tanto de intimidade. Me sinto tão vazio pra falar a verdade. Me cansei de tanto fugir. Fugi da tua presença como fez Adão. Por desobedecer perdi a comunhão e me distanciei do jardim. Mas vim me humilhar, reconheço que eu errei. Vim me consertar, quero te sentir outra vez. Minha felicidade está na intimidade com Deus. Levantar as mãos pra adorar, ser ouvido e ouvir tua voz. É feliz quem pode cantar, ter a alegria de Deus, ser abençoado e viver no seu altar. Tô precisando tanto de intimidade, me sinto tão vazio pra falar a verdade. Me cansei de tanto fugir. Fugi da tua presença como fez Adão. Por desobedecer perdi a comunhão, me distanciei do jardim. Mas vim me humilhar, reconheço que eu errei. Vim me consertar, quero te sentir outra vez. Minha felicidade está na intimidade com Deus. Levantar as mãos pra adorar, ser ouvido e ouvir tua voz. É feliz quem pode cantar, ter a alegria de Deus, ser abençoado e viver no teu altar. Minha felicidade está na intimidade com Deus. Levantar as mãos pra adorar, ser ouvido e ouvir tua voz. É feliz quem pode cantar, ter a alegria de Deus, ser abençoado e viver no seu altar. No seu altar. Tô precisando tanto de intimidade.